Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. E mais uma vez o Vejam Só vai se debruçar sobre um texto do Novo Testamento, tentando interpretar o seu significado para a nossa vida hoje, para a nossa vida prática, né? Nós cremos, como a Bíblia ensina, que a palavra de Deus ela não foi escrita para matar nossa curiosidade sobre o primeiro século. Ela foi escrita para nos ensinar a viver no século 21, 22, enfim, enquanto houver gente no planeta, as diretrizes dadas pelas Escrituras Sagradas devem nortear a nossa caminhada. Pois muito bem, numa das suas epístolas, o apóstolo Paulo fala de que não podemos defraudar ninguém, né? Que nesta causa ninguém defraude ou engane a seu irmão em coisa alguma, porque Deus é o vingador destas coisas, como antes já vou anunciamos e tal. É uma advertência muito forte do apóstolo Paulo, que inclusive remete a ensinamentos orais, verbais, que ele fez quando esteve na igreja de Tessalônica. Como nós não ouvimos o que Paulo falou, nós lemos o que ele escreveu, muitas vezes há divergências nas interpretações. Por exemplo, afinal de contas, do que exatamente o apóstolo Paulo está falando nesse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo número 4? Esse é um texto muito importante, né? Aliás, a epístola aos Tessalonicenses é muito rica de orientações práticas. Só no capítulo 4, por exemplo, ele trata da questão do arrebatamento da igreja, ele trata da questão do casamento, das relações interpessoais. E é justamente nesse contexto que aparece o não defraudar. O que seria não defraudar? Você saberia responder? Está no ar o Vejam Só. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que tem presente para você que participar votando em nossa enquete postada lá no vejansó.com.br. Nós hoje recebemos aqui, para tratar do assunto, o pastor Vanderlei Aulucci, da comunidade Missão Ágape. Pastor Vanderlei, paz e graça, tudo bem com o senhor? Paz e graça, tudo bem, graças a Deus. Privilégio estar aqui novamente. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Onde fica a igreja que o senhor pastoreia? Fica em Arthur Alvim, na Zona Leste, na rua Pedreira de Magalhães, número 71, do lado do metrô Arthur Alvim, bem próximo ao metrô. Então, facinho de ir, né? Facinho, chega muito fácil ali. Muito obrigado. Do outro lado, nós temos a estreia do pastor Cláudio Rafael Neres. Ele é ministro da Igreja Congregacional de Santo André e é pós-graduado em Teologia e História do Protestantismo Brasileiro, além de ser psicanalista. Seja bem-vindo, pastor Cláudio, paz e graça. Paz e graça, Heber. É um prazer imenso estar com vocês aqui. Sou pastor da Igreja Congregacional, a primeira do Brasil, em Santo André há 68 anos. Estamos na rua Santa Isabel, 460, uma comunidade alegre, vibrante, que tem como perspectiva Cristo Jesus. Ele é a nossa peneira, a nossa hermenêutica, tudo que fazemos lá converge na pessoa de Cristo. O congregacionalismo completou 160 anos agora, 160 anos de história, com o rei de Cali, lá no Rio de Janeiro, médico do imperador, enfim. Daí ele abriu a porta para o protestantismo brasileiro. Da igreja, lá a igreja como é que Fluminense. chama? Igreja Evangélica Fluminense, exato. Dona dos salmos e hinos. Exatamente. Tá bom, que é o inário que a gente usa lá na igreja. Tá bom. Obrigado, pastor Boa Cláudio, igreja seja sua. bem-vindo. Sua igreja é boa. Vamos lá. Vamos ver o que o nosso querido Zeca preparou para apresentar o tema que vamos discutir no Vejam Só. Iludir, lesar, fraudar, enganar. Usar a inocência de alguém para levar vantagem. Todos esses termos podem ser usados para definir uma única palavra: defraudar. E olha, que eu acho que essa palavra nunca esteve tão atual como em nossos dias. O apóstolo Paulo
também usou esse termo lá no texto em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6. E é exatamente aqui que está a nossa pergunta do programa de hoje. O que significa o termo defraudar, usado por Paulo nesse texto bíblico? Nossa tarefa hoje começa com a leitura do texto base do nosso debate. Bíblia aberta em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 6. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Para prosseguirmos, precisamos de uma contextualização rápida. Paulo, nessa passagem do capítulo 4, está fazendo uma exortação à prática da santidade. Importante salientar que Tessalônica, essa importante cidade grega, estava completamente enraizada no conceito da imoralidade sexual, que norteava o comportamento do povo dessa época. O apóstolo então ensina que o nosso corpo deve ser usado em santificação e honra. O nosso corpo deve ser oferecido para o Senhor. Ele deve ser um palco de santidade e não de obscenidade. A ideia é que aqueles que conhecem a Cristo devem controlar o seu corpo de maneira diferente do que aqueles que ainda não conhecem ao Senhor Jesus, para então oferecê-lo como habitação do Espírito Santo. Não podemos fechar os olhos para o quanto a nossa sociedade hoje está parecida com a Grécia dos tempos de Paulo. Vivemos em uma cultura da sedução. O cinema, a televisão, as revistas e a moda promovem e fazem grande apologia da sensualidade provocativa. As roupas, a onda do ficar, tudo isso e muitas outras situações são uma verdadeira afronta à santidade do corpo e uma desobediência às orientações bíblicas. Agora devemos pensar no seguinte: se o texto fala sobre questões sexuais, o que significa o termo defraudar usado por Paulo? O que queria ele dizer com isso? Como podemos defraudar ou enganar alguém na área sexual? Não podemos nos enganar com relação às dificuldades da impureza sexual. Nossa sociedade em nada difere do comportamento dos gregos, e isso tem sido um grande problema com relação à busca da santidade. Mesmo depois desse rápido estudo, ao que tudo indica, ainda temos uma pergunta sem resposta diante dos nossos olhos. O que significa o termo defraudar? O que o apóstolo Paulo quis dizer com a colocação desse termo no texto? Sabe, acho que melhor do que ficarmos aqui quebrando a cabeça é repassarmos a nossa dúvida para os nossos convidados de hoje. Éber, é com você aí no estúdio, um ótimo programa e até a próxima. Muito bem. Bom, o assunto hoje é interpretar o texto do Novo Testamento, né? Então é importante que você ouça todas as ponderações. Caso reste alguma dúvida, discuta com os seus irmãos da igreja, né? No domingo, fala com o pastor e tudo, mas eu acho que não vai restar dúvida nenhuma, não. O que pode aparecer aqui agora, como resultado do debate, são temas para você discutir na escola dominical, que seria muito útil. Vamos lá, vamos ouvir então, começando com o pastor da comunidade Missão Ágape, pastor Vanderlei Aulucci. Como é que o senhor responde à pergunta tema? O que é que significa defraudar em 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, verso número 6? Bom, defraudar ou expelir, né? Significa tomar com artimanha a propriedade de alguém ou de alguma coisa. Essa seria a definição da palavra defraudar. Mas no contexto de Tessalonicenses, haja vista já a introdução desse programa, Paulo está num contexto de arrebatamento da igreja, de busca de santidade, do povo daquela região, se colocar numa posição da qual realmente está querendo
ter a sua vida arrebatada com Cristo. E o que acontecia na região, como foi falado nas matérias, é que esse povo estava perdido, sendo ludibriado, enganado, iludido e se envolvendo com coisas ilícitas, sobretudo coisas imorais que iriam afastar a santidade da sua vida. Então, dentro de Tessalonicenses, o que Paulo está contextualizando é exatamente isso. A imoralidade que existia estava afastando eles do plano de salvação e do plano de Deus. Como é que alguém defraudaria outra pessoa nesse contexto, pela sua visão? Espiritualmente falando? Vamos imaginar assim... O irmão usaria essa palavra se fosse traduzir o texto bíblico? Não, espiritualmente falando não, mas defraudar no sentido imoral, poderia ser líderes religiosos, poderia se apropriar da sua posição e se encantar com alguém e usar essa posição para ludibriar, enganar, falar que não teria problema algum de estar praticando alguma coisa assim, dentro de uma permissão. O interessante é que Paulo, em Romanos, ele também fala sobre isso, né? Paulo fala em Romanos que eles perderam a verdade, perderam a direção de Deus. Lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo de número 25 e 27, eles falam que eles conheciam a Deus e deixaram de conhecer. E de conta disso, eles passaram a praticar atos que Deus até depois permitiu, mas sem contar que iria vir o peso da mão de Deus, com toda certeza, como Paulo relata em Tessalonicenses, que iria vir a vingança do Senhor. Então poderia ser, vamos imaginar dentro de um contexto, alguma autoridade que, até mesmo espiritual, alguém que está ensinando, achar que determinadas atitudes e ações, como não diferente de hoje, entre aspas, pode não ter tanto problemas assim. Pode não ser uma coisa que acarreta, né, tanta maldade, não é tão assim, aquela coisa de distorcer o evangelho puro e genuíno. Muito obrigado. Agora é a vez de ouvirmos o pastor Cláudio Rafael Neres, da Primeira Igreja Congregacional de Santo André. Vamos lá. E o senhor, pastor, como é que interpreta ou responde a pergunta tema? Perfeito. Essa palavra defraudar no grego é uperbaina, ou seja, significa ir além do limite, passar o limite, não exceder naquilo que fere o outro. Na questão sexual, como o pastor bem colocou, que era o contexto, e como nós vimos também na abertura do programa, havia muita coisa promíscua naquele contexto. Paulo está também na cidade de Corinto, quando escreve a Tessalonicenses, então um contexto um pouco mais difícil ainda no que tange a esse aspecto de promiscuidade. Então, ele tem um contexto que força ele a levar a um comportamento moral da igreja, naquela época visando a santidade. Mesmo porque o problema da igreja de Tessalônica, lá em Atos capítulo 17, quando Paulo funda a igreja, eles ficam com muitas questões, como a volta de Cristo. Então, eles estão pensando que Jesus voltaria naquele tempo. Então, eles queriam se preparar para a volta de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo, ele é incisivo, ele marca o comportamento moral daquela comunidade. O problema que eu vejo no texto não é a questão simplesmente de defraudar alguém. Porque se defraudar é passar o limite, o problema maior é estabelecer o limite. Qual é o limite de uma pessoa? Qual é o limite de alguém? Aí envolve uma questão ética, porque para mim o limite pode ser um, mas para o outro pode ser outro limite. Então, você entender a defraudação no contexto globalizado, num contexto onde nós estamos hoje, onde nós temos variadas culturas, somos complexos, porque somos desenvolvidos de várias formas, de vários, como eu posso dizer, numa linguagem mais psicanalítica, com um superego gigantesco que tem a ver com a cultura, com os pais, com a religião. Então, cada um deles vão estabelecendo determinados limites. E as pessoas, quando se juntam, quando estão se relacionando, cada um tem um parâmetro de limite. Então, quando que eu firo o outro, talvez seja esse a maior questão e a maior dificuldade para contextualizar esse texto que Paulo está propondo. O irmão usaria a palavra defraudar, se fosse traduzir a Bíblia? Se eu fosse traduzir esse versículo, contextualizar o versículo, eu diria que ninguém deveria ultrapassar o limite do outro, porque ultrapassando o limite do outro, você está levando, então,
você está invadindo a sua pessoalidade, você de alguma forma está o agredindo na sua pessoalidade, na sua subjetividade. Então eu usaria não ultrapassar o limite do outro. Mesmo porque, Heber, o texto é claro que quem é o vingador, quem vai julgar isso nesse contexto da segunda vinda de Cristo, é o próprio Senhor. Então não cabe julgamento. Cada um deve estabelecer o seu limite e ponderar dentro da sua cultura. Bom, como você notou, os dois responderam muito professoralmente e tal. Nós vamos apertar eles e eles vão ter que descer, vão ter que trocar em miúdos, como se falava antigamente, né? Vão ter que descer aí aos detalhes. Agora, como é que você responderia a pergunta? No vejamsó.com.br tem uma pergunta um pouquinho mais tranquila, né? Para ser respondida, e é a enquete de hoje. Vamos lá. O que Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 6, está claro? Primeira resposta, sim, entendi perfeitamente. Segunda resposta, não, está meio confuso. Votou na enquete, você pode ganhar o presente da Agrade, que é o livro, né, do pastor Carlos Augusto Vailate, que frequenta bastante o Vejam Só, né? E ele publicou o livro Expiação Ilimitada, que evidentemente é uma provocação, mas feita com termos bastante acadêmicos e muito bem fundamentados. É a tese dele na USP, né? A respeito de um dos pontos doutrinários do calvinismo do Sínodo de Dort, aquele dos 5 pontos e tal. É bom lembrar, sabe, que o calvinismo não é exatamente o Sínodo de Dort, viu? Mas tá, esse é outro assunto. Então, esse livro aqui é muito legal porque mostra os dois lados da questão e pega justamente no ponto mais fraco dos 5, né? Mas tá lá, a gente vai sortear aqui para quem votar na enquete. E quem está dando o livro é a Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que tem mais de 600 unidades espalhadas em todo o Brasil, ensinando a Bíblia. Por exemplo, você que está interessado no tema de hoje, puxa vida, eu queria aprender mais, o que Paulo quer dizer aqui e tal. Estude a Bíblia na Agrade. Comece por aí. Todas as unidades da Agrade têm curso bíblico. São mais de 600 no Brasil inteiro. Então, o que você vai fazer? Você vai anotar o telefone e amanhã, no horário comercial, você telefona e fala com a Carla ou as amigas dela para saber onde fica a unidade da Agrade mais próxima da sua casa. No Brasil inteiro, tá? 0 Operadora 11 3115 0819 3115 0819. E lá você vai se informar também quais são os outros cursos que a Agrade ministra nesse mesmo endereço. Porque tem uma infinidade, né? Aí vai depender dos endereços, tá bom? Até música com instrumento de orquestra a Agrade ensina agora, é legal. Vamos lá. Pastor Vanderlei Aulucci, né? O senhor falou bastante e tal, a respeito da palavra defraudar e tudo. Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. Vários crentes que eu consultei, sobretudo aqueles que leem o texto da edição revista e corrigida de Almeida, né, falam assim, olha, o que Paulo está falando aqui é que nós não podemos enganar os outros nos negócios, até porque aparece a palavra negócio também. Não defraudar o seu irmão em negócio algum, porque Deus é o vingador e tal. Então, o senhor concorda com isso? O texto está falando de enganar nos negócios? O texto, na verdade, ele está falando das duas formas, né? Dentro da santidade, como eu coloquei na minha primeira fala, e o pastor Cláudio colocou muito bem também, ele está falando das duas formas, no que se refere à santidade e mencionando também negócio. É interessante lembrar que Jesus, em Marcos capítulo 10, versículo 19, quando aquele jovem rico se aproxima dele e fala que quer herdar o reino dos céus, o que é necessário ele fazer, e Jesus pergunta a ele se ele guarda os mandamentos, ele fala que guarda desde a sua mocidade. Jesus também usa essa palavra, que ele não deve defraudar ninguém. Uhum. Essa mesma palavra é usada também em Lucas capítulo 19, no texto de Zaqueu. Quando Zaqueu é encontrado pelo Senhor Jesus Cristo naquela figueira e ele desce, a primeira coisa que Zaqueu fala, olha, se eu vou vender tudo e dar metade aos pobres, e se eu defraudei alguém,
eu vou restituir de uma maneira quadriplicada. Então também realmente envolve a questão de negócio, que a gente não deve defraudar ninguém, levar vantagens, né? Infelizmente, muitas pessoas hoje nesse mundo tão capitalista querem se levar vantagem em tudo. Ninguém quer perder nada, Heber, né? Mas aí, pastor, então, na verdade, ninguém quer perder nada. Crente não pode ser comerciante. Ele pode ser comerciante, mas honesto, não querer defraudar as pessoas. Eu acho que existe aquela situação, eu sou um comerciante, eu vendo um produto, eu tenho uma margem de lucro. Agora, é onde o pastor Cláudio colocou muito bem, aonde é o limite? Aonde a gente pode entender que é o limite? Eu tenho um produto que me custa R$30, eu preciso vender ele a 130? Eu acho que daí passa a ser uma forma de... Mas se alguém quiser pagar 130, é pecado? Não é que é pecado, então, mas acredito que dentro do conceito daquela pessoa, de certa forma, ela está defraudando, está levando um lucro muito além do limite. Penso dessa forma. Pastor Cláudio, concorda? Esse termo, ou esta aplicação faz parte da interpretação do texto? Faz parte, sim. No contexto específico de Tessalônica, Paulo está dando assim uma espécie de panorama, uma visão geral de várias coisas. Ele termina o texto dizendo, olha, evitai alguém que retribui outro com mal. Ele está falando, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Parece que ele está dando várias recomendações. Mas esse é o capítulo 5. Capítulo 5, mas está dentro desse contexto de defraudação, ele está dando uma geral, ele não está sendo tão específico. Pode ser na questão sexual, porque está falando da santidade, e um pouquinho antes, ainda no capítulo 4, ele fala a respeito de lasciva, de um pensamento mais promíscuo. Então, é possível, sim, a gente interpretar nas bases do comércio, mas o texto em específico está falando da questão sexual mesmo. Então, é aí que eu entro. Quanto tempo ainda tem nesse bloco, hein? Então vamos fazer o seguinte, vou chamar um intervalo agora, e no próximo bloco, eu quero discutir com... Tirem as crianças da sala, porque nós vamos discutir aqui, eu não vejo nada do que vocês falaram no texto. Para mim, Paulo está falando claramente de relação homem e mulher no plano físico, na cama ou nos preparativos para o casamento, que fica pior ainda. Já já a gente volta. De volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. O tema de hoje fala de um texto em que o apóstolo Paulo, tratando de santificação, e ele, a meu ver, mas eu posso estar errado, fala sobre como conseguir namorada ou esposa e tal. E se bem que isso esbarra num outro versículo que não está no tema, mas que faz parte do contexto. Então, eu vou perguntar para o pastor Vanderlei e depois para o pastor Cláudio, que história é essa de vaso que Paulo fala no texto? Para o senhor, o vaso aí é o quê? O vaso? O senhor pode ler o texto, inclusive, para o telespectador acompanhar, né? 1 Tessalonicenses 4. O texto fala assim, ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas as coisas, como também antes vou-lo disse e testificamos. Não, no versículo anterior, ele fala que cada um de vós saiba possuir. Cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Isso. Vaso, quando a gente ouve essa palavra vaso na Bíblia, que a gente deve ser vaso de honra, é uma tipologia dentro daquilo que Deus falou lá na casa do oleiro, que nós somos como vaso nas mãos do oleiro. Então é uma forma de uma tipologia onde Deus está nos ensinando que assim como o vaso na mão do oleiro, ele quebra e Deus faz um novo vaso, porque esse vaso tem que ser um vaso honrado, um vaso puro, um vaso limpo. Então essa classificação de tipologia, quando ele fala vaso, ele está se referindo a nós. Nós temos que ser vasos para a honra e santificação para o Senhor. Essa tipologia. E aí, pastor Cláudio, a questão do termo vaso aí, refere-se realmente ao corpo próprio, o corpo da pessoa que você está procurando para casar? Como é que o senhor vê isso? Sim, se refere ao próprio corpo, como o texto diz de forma bem clara, e cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação. A questão é, como que eu estabeleço o uso do meu corpo em santificação a Deus? Se aquilo que eu quero fazer eu acabo não fazendo,
como Paulo diz lá na carta dele aos Romanos. Aqui é a teologia paulina, a mesma teologia aplicada aos filipenses. Como que eu, então, possuo o meu corpo, sendo que existem limites, existem culturas, existe um supra-eu que acaba me definindo quem eu sou, colocando algumas sombras dentro em mim? Como que eu posso estabelecer determinados limites, sendo que o meu parceiro ou parceira também tem limites ou definições distintas da minha? A cultura que o Paulo está falando é uma cultura grega, bem arraigada de um pensamento gnóstico, onde você tem que se desprender do corpo para alcançar, então, uma santificação. E como que você se desprende do corpo? Praticando a imoralidade, ou qualquer forma que você possa, de alguma forma, matar o seu corpo. O que Paulo, então, estabelece é exatamente o oposto disso. A santificação, a separação deste contexto é fundamental para o cristão. Agora, estabelecer o limite, Heber, é uma coisa assim muito difícil, porque nós temos a nossa sexualidade, ela se desenvolve de várias formas e de várias maneiras. E a gente não tem na Bíblia, por exemplo, como o Decálogo lá no Antigo Testamento, uma forma prática ou pragmática de como você deve fazer uso da sua sexualidade. Você tem pinceladas em linhas gerais a respeito de santificação, mas você não tem ali uma descrição de forma sistêmica de como você vai fazer. Pastor Vanderlei, a gente ouviu aí o pastor Cláudio falar de limites, definições e tal. Vou fazer uma pergunta para o irmão, né, que já tem uma caminhada no pastorado e tal. Os cristãos não deveriam ter limites iguais? Não deveriam ter definições iguais? Já que a gente se pauta pela mesma palavra, pelo mesmo mestre, segue o mesmo Senhor, os limites deviam ser iguais. Ele fala que cada um tem um limite e tal. O senhor concorda com isso? Não, nós temos que entender, não é questão de concordar, né? Existe contexto, época e região onde Deus está ensinando através do apóstolo Paulo a igreja de Tessalônica, que vivia exatamente um caminhar de prostituição. O versículo anterior fala sobre prostituição. Então ele está explicando um contexto onde a santificação ela deve ser buscada fora da prostituição. Não estamos assim falando propriamente de limite entre marido e mulher. Esse limite Deus estabeleceu, uma ordem natural, como o pastor Cláudio bem colocou numa outra ocasião, que desde que haja comum acordo, esse casal, eles se respeitam mutuamente, eles concordam da sua atividade entre quatro paredes, isso é uma coisa isolada do que Paulo está falando. Paulo está falando no versículo anterior sobre prostituição, da qual ele já tinha inclusive recomendado à igreja de Roma, aos romanos, e eu gostaria de ler esse texto para ficar bem claro, né? O que Paulo estava advertindo a igreja de Tessalônica, ele fala tanto assim, um mandamento que eu vos já adverti. Então, quando ele fala que já adverteu, ele já vem advertendo várias igrejas, entre elas a igreja de Roma. E no capítulo 1, eu preciso ler esse texto para nós aprofundarmos a questão. No capítulo 1 aos Romanos, versículo 25 a seguir, ele diz assim: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que vinha ao seu erro. Então, o que Paulo está contextualizando na igreja de Tessalônica é um mandamento que ele já tinha ensinado, porque a igreja de Tessalônica estava vivendo uma imoralidade sexual. Não falava propriamente, pastor Cláudio, pastor Heber, do relacionamento homem e mulher, mas eram relações fora, extraconjugais, de prostituição, de imoralidade. Por essa razão ele enfatiza muito isso. Agora, não penso que a regra fugiu. Nós temos que seguir a regra da santidade em todo momento, independente do tempo, da circunstância. Mas eu vejo hoje que é um problema muito sério, porque se nessa época já existia essa imoralidade, hoje, com tanta mídia, com tanta
propaganda, pornografia, a tendência dessa situação é piorar. Então, até hoje, a gente tem que seguir, como você colocou, pastor Heber, a situação ela vale para hoje, ela não tem que ser diferente para ninguém. Então, a situação de santidade, ela tem que permanecer para todos. Até aí tudo bem, não tem como divergir, né? O cristão não pode fugir da santificação, ele tem que fugir da prostituição, que é o versículo anterior. Mas o que eu queria que a gente discutisse, vou perguntar de novo para o pastor Cláudio, como é que o senhor sustenta que cada um tem um limite, se todos nós seguimos ao mesmo Senhor, obedecemos ao mesmo Mestre, temos o mesmo texto normativo de vida, que é a Bíblia, os limites são os mesmos. São, mas somos de culturas diferentes, formações diferentes, e aquilo que necessariamente ofende um, não ofende o outro. Por exemplo, Paulo ele fala para Timóteo, que foi pastor da igreja de Tessalônica, que ele deveria se circuncidar indo pastorear uma igreja de judeus. Mas é o mesmo Paulo que fala que a circuncisão não voga quanto à sua santidade ou à sua relação com Deus. Mas em termos éticos, Paulo então fala para Timóteo, Timóteo, você vai lá, vai pastorear a igreja dos caras, só que os caras são judeus, e para que você tenha autoridade, se submeta então àquela cultura e àquele pensamento. Então, Paulo estabelece aqui um padrão ético para um determinado lugar, para uma determinada época, para um determinado público. Ou seja, a palavra de Deus, de fato, ela é normativa quanto se fala de santificação, que é um processo, não é um ato. Ser salvo ou ser regenerado é um ato. A santificação é processo, e nesse processo você vai encontrando, então. Mas aí, vamos lá, vamos trazer para o texto do capítulo 4. Do que Paulo está falando nesse pedacinho? Depois ele vai falar da ressurreição, do arrebatamento da igreja e tal, né? Mais tarde ele vai falar de oração, né? Nesse pedacinho Paulo está falando assim, ó, vocês têm que viver longe da prostituição. Tá. Bom, o que significa isso? Significa que vocês vão possuir o corpo de vocês e o corpo da parceira ou do parceiro, sem, ele usa a expressão, fugindo da paixão, da concupiscência, não é assim que está escrito aí? Isso. Como fazem os gentios que não conhecem a Deus. Ou seja, o envolvimento sensual dos crentes, pelo que eu estou entendendo desse texto, tem que ser diferente do envolvimento sensual dos que não conhecem a Deus. Para mim, isso parece muito claro. É disso que ele está falando. E quando ele fala de defraudar, ele fala isso. E que nesta matéria, ou seja, nessa dinâmica da sensualidade entre homem e mulher, ninguém defraude ou oprima seu irmão em negócio algum, porque Deus, como claramente já vos anunciei, é o vingador. É disso que ele está falando. Ele está falando de namoro, ou sei lá, Perfeito, Heber. Porque assim, agora, vocês dois falaram dos limites dentro do quarto do casal casado. E quando a gente trata de namorados? O texto não serve? Serve, perfeitamente. Agora, como é que o senhor aplicaria? O que a gente entende é assim, nós somos de uma geração, acredito que nós temos mais ou menos aqui a mesma idade. Vocês dois, eu né? Não. O senhor é mais velho, né? Ligeiramente. Bom, nós somos de uma geração, eu me lembro que quando eu tinha 16 a 18 anos, não era como hoje você conquistar uma moça, você namorar com uma moça. Não era essa coisa de ficar, gostei, vou pegar, porque a geração de hoje é assim. Credo. Né? É desse jeito que a gente vê aí. Como é que é? Né? Vou ficar, gostei, vou pegar. Vou pegar, tô pegando. É assim mesmo. É assim? Não é esse papo que nós vemos assim, pastor Cláudio? Então, é uma geração diferente. Fala sério. Eu me lembro que o namoro, independente de ser cristão, não vamos falar só do namoro cristão, era um namoro de pegar na mão, de andar sossegado, não era um namoro de ficar agarrado em qualquer lugar público, não era um namoro como hoje, a gente vê, infelizmente... Tinha os agarra-agarra, né? Tinha os agarra-agarra, tinha o seu beijo, o seu abraço, mas de uma maneira muito moderada, respeitosa. Mas tinha. Diferente, mas tinha. Então, mas diferente. O senhor fica falando assim, os moços... a Giovana não acredita que antigamente ninguém fazia nada. Não é que não fazia nada, né? A gente não pode imaginar que não se fazia nada, mas era uma maneira muito moderada, um namoro muito mais sério, um namoro que deveria ser seguido até hoje, né? De uma maneira respeitosa. Né? Me lembro até hoje, a primeira vez que eu peguei na mão da minha namorada. Meu pai do céu.
Arrepiou até a alma. Eu tenho um pensamento um pouco diferente quanto a isso. Naquela sociedade, naquela cultura grega, eles estavam meio que reprimidos. Por quê? Existe um império romano subjugando judeus, subjugando gregos e outros povos. É o Império Romano que se estabelece sobre todos. Então, historicamente, quando isso acontece, existe uma repressão muito grande. Qual é o processo cartático disso tudo? É a sexualidade. Então, o homem ele acaba se desbravando na sexualidade. Hoje nós vivemos no Brasil, por exemplo, um período, não só no Brasil, mas em outros países, um período mais liberal, mais tranquilo. Sendo que hoje, por exemplo, pelo menos essa é a minha experiência, você tem que falar com os adolescentes, olha, vocês precisam namorar, vocês precisam ir atrás de uma parceira, isso dentro da comunidade. Porque isso é permitido, isso é tranquilo, mas eles estão de olhos vendados quanto a isso. Ah, sabe, tá lá, então isso não gera desejo, porque aquilo que eu desejo é o que eu vou atrás. E quando você é reprimido, quando você tem as suas faculdades mentais, morais em repressão, você quer então extrapolar e ir além do limite. Por isso que Paulo usa esse termo de defraudar. Não vá além do limite, porque exatamente essa sociedade está dentro desse contexto querendo extrapolar, querendo fazer essa cartaz emocional e sexual. Como é que diz a sua tradução? Paixão, não na paixão da concupiscência, é isso? A partir do verso 3, pois esta é a vontade de Deus, vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação, em honra, não com desejo de lascívia, seria aí a palavra concupiscência. É que na sua versão, paixão da concupiscência. Paixão de concupiscência. Né? Como os gentios que não conhecem a Deus. Então, aí entra um outro aspecto, né? Então, acho que é claro, ficou bastante evidente que os excessos são condenáveis. Mas a gente vai para o outro extremo. Então, se eu tenho que possuir o meu corpo, existem alguns que interpretam, cada um de vós saiba obter o vaso, porque no original é obter o vaso. Obter o vaso seria uma expressão idiomática para conseguir esposa, conseguir marido, casar, né? Conseguir o seu complemento do corpo. Em santificação, não na paixão da concupiscência e tal. Tá. Então, o texto está dizendo que eu tenho que fazer tudo isso de forma diferente dos que não conhecem a Deus. Alguns cristãos ao longo da história interpretaram que nós deveríamos matar o desejo sexual. E a atividade sexual ficaria restrita ao casamento para a procriação. É disso que o texto está falando? Não, eu volto a defender a tese dentro do texto, que Paulo ele está condenando mais uma vez a prostituição. Não é matar a vontade sexual, a questão não é dentro ou fora do casamento que está sendo discutido. A questão é os limites dentro do que o pastor Cláudio colocou muito bem. Existia realmente esse limite de opressão, de império, e é aquela coisa, proibido, agora que eu preciso fazer, é que é extravasar e passar os limites. Nós, como pastores, educadores, formadores de opinião, temos que tomar muito cuidado de como tratar os jovens hoje, não com aquela proibição, mas saber dar os limites, saber ensinar, saber à luz da Bíblia mostrar, né? Então, Paulo ele não está dizendo que o ato sexual dentro do casamento é lícito. É lógico que é lícito, isso é mandamento do Senhor. Agora, fora do casamento, todos nós sabemos que passa a ser o adultério, passa a ser contra a vontade de Deus, mas especificamente aqui, ele está dizendo daqueles que estão praticando a prostituição, né? Não deixa claro se casados ou se solteiros, então, mas pastor, estão mas nós temos um probleminha com essa palavra. Queria que o senhor, inclusive o senhor é pastor de uma igreja neopentecostal, explicasse o que significa, quando o senhor fala em prostituição, os membros da minha igreja entendem uma coisa: prostituição para eles é pessoa que vende o corpo a troco de dinheiro. Não é disso que o senhor está falando? Não só isso, né? Prostituição é você tem o seu casamento, você tem a sua família, você sair fora disso e praticar atos imorais, ilícitos fora do seu casamento. Não necessariamente cometendo o próprio ato, porque Jesus fala que se teu olho te escandalizar, você já está pecando. Se você passar no seu coração o desejo, a cobiça, você já está, de certa forma, prostituindo.
É lógico que nós vamos colocar no contexto de hoje, do século XX, onde a sensualidade está exposta de toda maneira que a gente possa imaginar. É difícil, né, o ser humano não olhar, e nós temos que sempre buscar essa santificação. Qual é o ser humano que não vê uma pessoa que o atrai, acha bonita, que passa só aquela coisa, não, eu só olhei porque é bonita. Alguns, infelizmente, acabam cobiçando, acabam... Não, eu faço essa pergunta, pastor, porque já ouvi. Eu falei, não, eu nunca pratiquei prostituição, nunca recebi dinheiro para transar com ninguém. Acha que é só isso, né? Não é só isso, não. Então, porque o público neopentecostal usa o termo prostituição em todo tipo de pecado sexual. Os históricos reservam o termo prostituição para a atividade da prostituta ou do prostituto. E é aí que entra a confusão, entendeu? Prostituição, inclusive, Paulo até fala que muitos estão prostituindo até a palavra. Então, a prostituição vai muito além, né? Se a gente for usar o termo prostituição, vai muito além. A própria palavra, ela diversas vezes foi prostituída. Paulo usa esse termo, a prostituição da palavra. Alguns estão prostituindo a palavra, ou seja, enganando, distorcendo, fazendo a forma que não é o natural, obtendo lucro, enfim. Por isso que a prostituta é a pessoa que ganha dinheiro vendendo com esse ato, exatamente. Sim, a prostituição é exatamente você usar de forma inadequada aquilo que você tem. Como o adultério, por exemplo. Você adultera o quê? Adultera um objeto, adultera um casamento. Então, não adulterarás. O termo não adulterarás do decálogo é muito próximo de não cobiçarás a mulher do teu próximo, mas só que ele generaliza. Não, você não deve adulterar, você não deve defraudar, você não deve levar vantagem, você não pode mudar o sentido original das coisas, ou o porquê de cada objeto, ou do seu corpo, enfim. A palavra adulterar está muito ligada à palavra prostituir, que tem uma conotação mais financeira aí. Então você tem algo, uma paga, um ganho secundário quando você se prostitui. Então, agora voltando a falar da questão de defraudar, o significado de defraudar, nesse contexto sexual, o que seria defraudar? Nessa matéria, ninguém defraude nem ofenda seu irmão, ou engane seu irmão em negócio algum e tal. O que significa defraudar nesse contexto das relações afetivas das quais Paulo está falando no texto? Eu defendo a ideia de defraudar um ensinamento, a razão, aquilo que foi ensinado, aquilo que foi colocado, não defraudar apenas, como eu coloquei no primeiro bloco, de uma pessoa usar de artimanha para falar, olha, isso não é pecado, isso não é tão assim. Seria uma forma de defraudar. As pessoas usar do poder, de alguma posição, para poder ludibriar alguém e dizer, olha, não é tão assim também, tá lá, mas a vida mudou, os anos mudaram, então estão levando muito ao pé da letra. Seria uma forma de defraudar dentro da questão de prostituição, impureza. Algumas pessoas que defendem como uma normalidade o que está acontecendo aí. Nós presenciamos noticiários, muitas dentro de governo, dentro de igreja, muitas pessoas aí, infelizmente, caindo nessa questão de prostituição, se envolvendo com coisas ilícitas, e é dentro desse contexto que não deve se defraudar, deve se manter aquilo que tem sido ensinado à luz das Escrituras Sagradas. E o senhor quer... Perfeito, eu acredito nisso também. A defraudação no tange ao texto de forma específica. Como que eu posso defraudar alguém? Como que eu defraudo alguém, melhor colocando? É quando eu, de alguma forma, entro na pessoalidade daquela pessoa, acabo rompendo a sua subjetividade, tirando aquilo que para ela é um padrão correto de sua existência. Então, quando eu ultrapasso isso, eu estou defraudando, eu estou rompendo um limite estabelecido por ela. No que tange aos relacionamentos, do ponto de vista do relacionamento, é quando eu uso de fato o meu poder ou a minha influência para tirar um proveito próprio. Por exemplo, eu vi uma matéria recentemente, que está nas mídias, eu acho que vale a pena falar, o Antony Garotinho, que foi preso, ele passou por um processo de discipulado com o reverendo Caio Fábio, há alguns anos, algumas décadas atrás. O Caio Fábio discipulou, levou a Cristo, mas como todo político, sempre tem um diploma de teologia na mão, como ele apresentou agora na sua prisão. Então, se vale de um poder para ter algo em troca. Então,
de alguma forma, o processo ali teve uma defraudação de um usando o outro. Então, é uma questão clara. Isso no que tange aos relacionamentos. No que tange ao relacionamento do casamento, dentro da família, quando o homem extrapola, por exemplo, o limite da mulher. A mulher, ela tem alguns conceitos, algumas coisas pré-estabelecidas quanto à sua relação sexual, e o marido tenta interpor, tenta influenciá-la de alguma forma para que ele possa ganhar um benefício próprio ou secundário nisso. Então, está defraudando nesse aspecto também, do ponto de vista do casamento. E do ponto de vista dos negócios, é quando eu acabo tendo um lucro ilícito, quando o mercado estabelece um valor X e eu estabeleço o meu valor, mas só que o meu produto não faz jus àquele valor que eu estou colocando. Estou fora do mercado. Mas quem quer pagar, que pague, uai. Eu me lembro de uma matéria que eu li da dona da Daslu, que é uma loja, né? Vai comprar na Daslu quem quer, certo? Ninguém é obrigado. Sim. Aí ela, na matéria, dizia-se que os objetos que eram vendidos lá por alguns milhares de reais, no Brás custavam muito mais barato e era o mesmo objeto. Muito mais barato, assim, dezenas de vezes, né? Ué, qual o crime que ela cometeu? Né? Se a madame não quer ir ao Brás e vai lá na Daslu e paga 5 mil reais por algo que ela pagaria, sei lá, 400 no Brás, é crime isso? É pecado? Então, depende do ponto de vista. Se você, por exemplo, usar como parâmetro, vamos pegar um exemplo, o cara que ele vai ao médico e o médico cobra 5 mil reais a consulta, como existe aqui em São Paulo. 5 mil reais a consulta. Do ponto de vista do médico, que é um cara que é gabaritado para fazer aquele atendimento, não é caro. Porém, do ponto de vista do outro, ele acaba usando a dor do outro para justificar, então, o seu lucro. Então, do ponto de vista do médico, não. Do ponto de vista do paciente, ele está sendo lesado da sua finança porque ele tem uma dor. Do ponto de vista do pobre, ele fala, eu nunca vou poder pagar 5 mil reais a esse médico que tem grife, porque eu não tenho essa condição. Então, aí o médico está errado, né? Depende porque do ponto de vista. Ele não está mercadejando um produto opcional. Ele está tratando de saúde. Quando você estabelece um princípio normativo, ele tem que ser igualitário para todos. Então. Bom, a gente tem as fotografias para mostrar, né? E hoje eu vou falar um pouquinho também dos presentes que você pode ganhar ao participar do quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Está chegando o dia do sorteio, né? Daqui a pouquinho, daqui 30 dias no máximo, a gente vai estar fazendo o sorteio aqui. Uma fotografia vai ser sorteada e seus integrantes ganharão, entre outros presentes, a diária de um final de semana na Pousada Estrela Alpina, em Monte Verde, nas Minas Gerais. Olha que legal. Pousada Estrela Alpina fica no município de Camanducaia, né? Que no distrito de Monte Verde. Monte Verde não é cidade, é distrito de Camanducaia. Mas lindo, um lugar maravilhoso, né? Maravilhoso. Assistir ao pôr do sol ali, né? Nessa pousada é um dos pontos turísticos lá de Monte Verde. E você vai ter direito a um jantar romântico preparado pelo pastor Marcelo da Missão Horizontes, aí na Pousada Estrela Alpina. O outro presente, a mesma foto vai ganhar, é a enciclopédia, né, de teologia, estudos de teologia. Essa enciclopédia foi elaborada ou dirigida, né, por uma série de autores, tal, e a direção geral é do pastor Jabierson Oliveira, um dos maiores eruditos e apologetas aqui do brasileiro, né? Versado uma série de coisas, ele também é jornalista, teólogo, escritor, uma porção de coisas aí, tá? Essa enciclopédia é ótima, principalmente para quem não fez faculdade de teologia e gosta do assunto ou dá aula na escola dominical, dirige pequenos grupos, ela é essencial para isso. Nós vamos sorteá-la aqui também, entre outros brindes. Então faça a sua foto, poste-a, gostou do poste-a, né? Qual é o endereço eletrônico? facebook.com/programa Vejam Só. Esse é o endereço eletrônico para você postar a foto. Só que você precisa identificar todos que estão na foto,
Se a pessoa que bateu a foto não aparece nela, ela tem que ser identificada também como fotógrafo ou fotógrafa, né? E a cidade e o estado onde você mora, tá bom? Vamos às fotos de hoje. A primeira vem lá da cidade maravilhosa, capital do Rio de Janeiro, a Márcia Salsa. Ela mora em Vila Valqueire, lá na cidade maravilhosa. Valeu, Márcia, Deus te abençoe, viu? Da capital do Mato Grosso, Cuiabá. Ô calor que faz em Cuiabá, misericórdia. Lourdes e a netinha Aninha. Olha que legal. A Lourdes, que é a vovó, e mais a neta, que é a Aninha. Né? Assistindo, gerações bem diferentes assistindo ao mesmo programa. Bem legal, né? Da capital paulista, nós temos a Lília, que é a mamãe, e o Matheus, que é o filho. Aí, ó. Né? A Lília e o Matheus. Mãe e filho, também duas gerações diferentes assistindo ao Vejam Só. Será que dá muita briga? Em Lambari, linda cidade do sul de Minas Gerais, né, nós temos a Mônica e o Manassés, que é marido dela. Aí, ó, Mônica e Manassés, em Lambari. Faz tempo que eu não vou a Lambari, mas muito tempo mesmo. São João do Meriti, no Rio de Janeiro, a Tamara, essa linda moça que está aí assistindo ao programa. São João do Meriti. Um ósculo santo para você, Tamara. E a última foto vem lá do Mato Grosso, Várzea Grande, é o Gilson Lima. Também uma foto bem bacana aí, ó, bem original. Legal, Gilson. Deus abençoe vocês de Várzea Grande do Mato Grosso. Nós estamos indo para o intervalo, voltaremos em seguida com o último bloco do Vejam Só. Estamos de volta com o programa Vejam Só. E eu quero mandar um ósculo santo para um amigão meu aí, né? E ele está num problema tremendo na vida dele, porque palmeirense roxo, né? 22 anos na fila, esperando, né? Resultado, comprou os ingressos para o jogo do Palmeiras com o Chapecoense, né? Se Deus quiser, nós vamos ser campeão e tal, e esqueceu que era bem no dia do casamento dele. Né? Então ele pediu minha ajuda aí. Se alguém quiser trocar de lugar, não tem problema, né? O endereço do casamento é lá na igreja da Rua Catumbi, o casamento é às 18h30, a noiva chama Cláudia. Tá tudo pago. Pode ir, não precisa se preocupar. Tá tudo pago, tá? Hoje é dia do... Hoje não tem o Vejam Só Que Coisa, mas tem o Povo Fala. Eu estou muito curioso para saber o que o Zeca ouviu dos crentes quando perguntados sobre o tema de hoje. Vejam só. O que Paulo quis dizer com defraudar? No entender de você não passar a perna no seu irmão, né? Não lesá-lo, né? Não causar nada assim que venha desfalcar o seu irmão, né? Se apropriar de alguma coisa do seu próximo. Defraudar, acredito que é não enganar, não abusar da bondade, ser sincero, honesto, como um testemunho de um filho de Deus, né? E da sua santa palavra. Defraudar significa faltar, né? Com compromisso, faltar com a verdade, ou não cumprir com alguma coisa que estava assumida anteriormente, né? Eu creio que aqui é questão de roubar, né? De tirar o que não é seu, de tirar de uma forma ilícita. Eu, a grosso modo, lendo o texto sem ver todo o contexto, eu entendo assim. Roubar, usurpar do seu próximo, eu acredito que seja nesse sentido que ele, contemporaneizando, né? Nossos dias, eu acredito que ele quis dizer isso, que você não pode roubar o do seu próximo, você tem que ser companheiro, solícito ao próximo. Quando você faz contrário a isso, você está usurpando, você está roubando. Então, em cima disso que a gente ouviu aí das entrevistas, caminharam todas na mesma direção, eu já vi alguns pregadores, ou, na verdade orientadores, professores de igreja e tal, usarem esse texto para condenar uma prática que, não sei hoje como é que é, porque vocês falaram que está tudo muito badernado, né? Mas antigamente acontecia bastante. Por exemplo, você tem lá um rapaz que é o Dom Juan. Então ele vai, ele não gosta da moça, mas ele quer conquistar a moça para provar que ele pode. Então, nessa matéria, ninguém defraude ou ofenda o seu irmão, teria a ver com isso. Roubar o sentimento da moça para depois
dispensá-la só para mais uma no meu caderninho. Ou o contrário, né? Moças que, por causa da competição feminina, chega um rapaz novo na igreja, vai lá e conquista o cara e depois mais um para a coleção e tal. Vocês acham que o texto se aplica a isso? O senhor primeiro. Também. Acredito que se aplica a defraudar trazer essa forma de engano, aproveitar de uma situação para levar uma vantagem, né? Levar uma vantagem que na verdade a pessoa acha que está sendo vantajosa, levando uma vantagem em alguma coisa, mas está enganando a si mesmo. Na verdade está enganando a si mesmo porque, como disse o texto, Deus vai colocar tudo isso em juízo. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado. É pecado despertar o sentimento na outra pessoa se você não tem interesse nela? É um erro muito grande, um pecado, porque está ludibriando, está enganando, né? Toda forma de engano nós acreditamos ser um pecado que Deus não aprova de forma nenhuma. Eu quero até aproveitar e colocar uma questão de defraudar também, que eu já ouvi dentro da sexualidade, né, da imoralidade. Eu sei que a pergunta foi outra, mas eu vou aproveitar e colocar essa situação. Eu já ouvi pessoas, pregadores inclusive, de igrejas mais, vamos dizer assim, de uma forma de pensamento muito moderno, achar que a amizade de Jonatas com Davi era uma amizade que traz a liberação de poder ter um envolvimento do homem com o homem. É uma forma que está defraudando totalmente o que está escrito. Porque Jonatas amou Davi como sua própria alma, a ponto de abrir mão do seu reinado, que ele seria herdeiro desse reinado por direito, mas por reconhecer o que Deus tinha na vida de Davi. E uma forma de defraudar esse ensino são pensadores aí que colocam esse relacionamento de Jonatas e Davi como um relacionamento afetivo entre dois homens, né? É uma forma terrível de defraudar aquilo que a Bíblia está ensinando. Agora, dentro do que você perguntou, Heber, é uma forma de defraudar a pessoa usar da sua forma de galanteador para ludibriar o sentimento de alguém só para ter um status de que, eu conquistei, eu posso conquistar quem eu quiser, né? Está defraudando, infelizmente, está pecando feio perante Deus. O senhor acha que despertar sentimentos, conquistar outra pessoa romanticamente também é pecado? Se você não tem um interesse honesto nessa relação? Se de forma consciente você fizer isso, sim, é pecado. Você está invadindo a alma do outro, está possuindo para si, tomando para si a sua atenção, o seu amor, aquilo que a outra pessoa sente, deseja. Então, de fato, você está pecando, quando você faz isso de forma consciente. Olhando para esse texto aqui e analisando o que Paulo está falando para a igreja de Tessalonicenses, é como, por exemplo, a sua mãe saiu de casa, imagina você, Heber, um garotinho de 12, 13 anos de idade, sua mãe sai de casa e fala assim, eu vou, mas eu já volto. Então você vai aproveitar. Passou alguns minutos, você vai olhar para o sofá está desarrumado, o tapete está fora do lugar, a louça que você usou, você não lavou, começa a te dar um desespero. Quando que a minha mãe volta? Daí você vai ter que arrumar a casa, porque a sua mãe vai voltar, vai chegar. Imagina você recebendo um telefonema de um amigo muito estimado, da visita de uma pessoa proeminente, uma celebridade que está indo na sua casa, que vai chegar a um determinado momento. Você quer colocar a sua casa em ordem, quer arrumar a sua casa. Esse é o contexto de Tessalonicenses. Paulo está advertindo, olha, vocês que estão defraudando, fazendo alguma coisa errada, consciente ou inconscientemente, arrumem a casa, porque Jesus está voltando. O Novo Testamento, aliás, a Bíblia inteira vai falar sobre a vinda de Jesus 300 vezes. Agora, sobre a segunda vinda de Cristo, a parousia, fala 8 vezes mais. Ou seja, é exatamente essa expectativa que Paulo vai causando na igreja e que a igreja está vivendo. Jesus está voltando, eu preciso me preparar, porque eu não quero ser pego de surpresa. Eu tenho que estar com a casa em ordem, a casa arrumada. Sobre a máxima de viver hoje como se Cristo voltasse amanhã, ou se voltasse hoje mesmo, né? Ainda nessa linha do defraudar, também já ouvi algumas pessoas ensinarem o seguinte, que nesse texto especificamente, uma das condenações do apóstolo era a pessoa despertar
desejos na área da sexualidade que não podiam ser legitimamente satisfeitos, né? Então, por exemplo, que era o exemplo que se usava quando eu ouvia isso, uma moça usa gestos, olhares ou até se porta maliciosamente, né, sedutoramente, para despertar o desejo sexual em alguém que não é o marido dela e tal, ou talvez ela queira namorar, sei lá, né? Isso seria defraudar. O senhor concorda? Também. Seria defraudar porque ela está usando de uma aparência, de uma sensualidade, até mesmo para poder atrair uma outra pessoa dentro daquilo que foge totalmente daquilo que Deus espera de uma pessoa. Nós não precisamos, a atração de uma pessoa, ela deve ser pelo caráter. É lógico que a primeira coisa que chama atenção é aquilo que nós vemos, né? Nós somos muito aquilo que nós vemos. Mas o que tem que despertar em nós não é só a aparência física, a forma que a pessoa está vestida, a forma que a pessoa, até algumas de uma maneira vulgar, se insinuam, né? Para chamar a atenção. E essas que se insinuam de maneira vulgar, que chamam a atenção, que querem despertar alguma coisa, principalmente através da sexualidade, está defraudando o sentimento de alguém. Porque aquela pessoa, a do outro lado, de repente, é uma pessoa que está procurando uma parceira, um relacionamento sério, um casamento. Ou imagine se for uma pessoa que está vivendo uma crise no seu casamento. E essa outra pessoa, de uma forma... mas aí sempre vai aparecer. Vai. Vai aparecer. Então isso é matemático. Então, e aí essa pessoa, ela usa dessa forma sensual no momento, né? E a gente sabe que o adversário que está usando essa pessoa vai ser de uma forma de defraudar mesmo, de destruição. Então, é uma forma de defraudar muito séria e que, inclusive, nós temos aqui, depois, uma frase de uma escritora americana que eu gostaria de mencionar, que ela fala sobre Deus procurar homens e pessoas que pregam a verdade, que falam o pecado como o pecado é. Não existe meio termo para pecado. Como é que o senhor vê essa questão? Então, eu acredito que todos nós, de alguma forma, somos defraudadores. Todos nós. Porque, a começar de que nós somos o pecado. O pecado não é o ato da defraudação em si. Nós somos defraudadores porque somos pecadores. No sentido de que, por exemplo, olhando para essa área sexual, até o século XIX se compreendia o sexo como um instinto, uma forma mais, a sexologia tratava em termos biológicos. Então você tem um instinto de procriação. Havia perversão, mas um pouco para mais, um pouco para menos. Mas a partir de Freud, então, ele começa a analisar o homem ou a humanidade na sua sexualidade, vai perceber que a gente não é instinto, nós somos pulsões. Ou seja, o tempo todo nós vivemos isso, isso habita em nós, essa pulsão sexual, ela está dentro de nós. Quando eu digo que todos nós somos defraudadores, nós defraudamos, por exemplo, até em problemas psicossomáticos, uma pessoa que desmaia para ter um ganho secundário naquilo. Então, quando um cara ele desmaia, por exemplo, de forma consciente, ele cai de uma forma onde ele não se machuca, por exemplo. E isso a gente vê, são perfeitos atores quem acabam usando disso aí. Então ele cai. O cara que ele desmaia porque ele tem algum problema mesmo, de fato, ele cai de qualquer forma, de qualquer jeito. Então é uma forma de você defraudar, de você enganar para ter um proveito próprio. Uma criança, por exemplo, que tem asma aos finais de semana e feriado, exatamente porque os pais estão juntos e os pais começam a brigar, a criança tem asma e ela percebe que quando ela tem asma os pais param de brigar, levam ela ao hospital, então ela percebe, ela começa a entender que quando ela pratica aquilo, ela tem um ganho. Ela vai para o hospital, os pais param de brigar e todos voltam felizes para casa com uma maçã, com um danoninho, coisa assim. Então, de alguma forma, nos nossos relacionamentos, nós defraudamos, porque nós somos assim, o pecado ele habita em nós. E talvez seja o maior problema, né? Porque ele reside em nós. Como eu lido com isso? Como eu estabeleço, então, os limites? Por isso, Cristo. Mas aí, a gente tem um problema.
Porque o texto fala que Deus é o vingador. Não tem um exagero de Paulo aí nisso, não? Deus vai se ocupar com essas coisinhas? Não, Deus a gente entende que Deus é amor, mas Deus também é justiça. Então, é aquilo que eu falei, é uma vantagem que se leva, achando que está levando vantagem, mas está enganando a si próprio. Porque Deus, ele é o justo juiz. Então, quando nós estamos agindo, a pessoa está agindo de uma maneira defraudando alguém, a gente pode entrar até na lei da semeadura. Ele está semeando o que mais tarde ele vai colher. Ou algumas coisas vão passar a não dar certo na sua vida. É uma vantagem ilusória. Acha que está levando uma vantagem, mas Deus ele não se deixa escarnecer. Deus é um Deus que ele está atento a tudo e nada fica encoberto aos seus olhos. Às vezes a pessoa ela pode até achar que está levando uma vantagem em ludibriar alguém, enganar alguém. Eu nunca vou ser pego, eu nunca vou ser achado. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Então pode ser que Deus, na sua infinita misericórdia, ainda está esperando um arrependimento, está ensinando, está mostrando, está advertindo, até mesmo com palavras, mostrando o erro dessa pessoa, mas o que se aplica no que Paulo falou, que Deus ele vai julgar, né? Inclusive Paulo ele menciona em 2 cartas que todos nós vamos ser colocados diante do tribunal de Cristo e vamos dar conta das nossas obras boas e nossas obras más. Então isso vai acontecer. Deus ele não vai deixar passar aquilo que nós com consciência estamos fazendo. Como o pastor Cláudio falou, nós acabamos de certa forma defraudando outras pessoas ou situações, talvez até de uma forma involuntária, sem perceber. A gente acha que está defendendo um interesse, não olhando a razão e a situação de uma outra pessoa. Pode ser que de uma forma inconsciente nós estamos defraudando alguém. Agora, quando nós defraudamos alguém com conhecimento de causa, com plena consciência do que estamos fazendo, pode esperar que a mão do Senhor vai alcançar e vai trazer aquilo que nós estamos semeando como colheita também dentro da nossa vida. E o senhor, como é que entende essa palavra? Claramente é o vingador. Não está muito exagerada, não? Sim. Se a gente pegar a ideia de Paulo, influenciado por uma ideia platônica, idealizada, colocada em padrões elevados, então você tem um ideal. E evidentemente que existe o real. Por isso que na nossa realidade, que aqui a gente não consegue alcançar o ideal, é por isso que Cristo entra. É por isso que ele acaba assumindo o meu pecado, me assumindo lá na cruz, para poder me salvar, porque eu não tenho condições de fazer isso por mim mesmo. Se eu estabeleço uma régua moral, comportamental, como critério averiguador da minha santificação, para nós aqui é até interessante, mas aí seria meritocracia. Então, aquilo que eu faço, eu tenho crédito, porque eu fiz. Logo, a justificação da minha santificação está naquilo que eu fiz. Agora, a cruz de Cristo, ela mostra que mesmo que eu tente a fazer ou ter os meus valores comportamentais, ter uma régua moral bem estabelecida, bem definida, a cruz de Cristo vai mostrar que disso nada adianta. Leis já foram colocadas, estabelecidas e cada vez mais, até mesmo o povo de Deus, chamado povo de Deus, acaba prevaricando, acaba fazendo coisas erradas, se distanciando do próprio Deus. Por isso entra a graça. Então, mas aí, bom, vamos lá. Pastor Vanderlei, uma das coisas que a gente vê, e estamos vendo isso aos borbotões no Brasil, né? O país quebrado, arrasado, destruído. Os estados não têm dinheiro para pagar os funcionários, né? Decretando situação de calamidade financeira. Vai um ministro querendo que o apartamento, onde ele nem mora, simplesmente o investimento que ele tem lá na Bahia seja privilegiado porque ele é ministro. Aí vai o presidente da República e diz, mas é assim mesmo, né? Como que é assim mesmo? Pelo amor de Deus, parece que nós estamos vacinados com uma letargia e todo mundo faz. E isso tem contaminado o povo de Deus. Tenho certeza que muita gente faz coisa errada, conscientemente, como o senhor mencionou,
Mas todo mundo faz. Como é que o senhor responde para esse povo? Todo mundo faz, mas não, como eu falei na fala anterior, não pode se deixar enganar. E veio à minha memória aqui um texto também, uma forma que defraudaram as coisas de Deus especificamente. O que aconteceu com Ananias e Safira? Que está no Novo Testamento. Está no Novo Testamento. Esse texto é um espinho, porque se fosse no Antigo Testamento, tudo bem. Tudo bem, mas é no Novo. Então o que aconteceu? Eles tinham que trazer dentro da venda das suas propriedades e depositar aos pés dos apóstolos aquilo que era para depositar aos pés dos apóstolos, mas eles agiram com engano. Então, quando fala que Deus ele é vingador, esse texto de Atos dos Apóstolos, que fala de Safira e Ananias, mostra exatamente um Deus que agiu instantaneamente dentro do engano da forma que eles defraudaram aquilo que era para devolver para o Senhor. Eles foram fulminados imediatamente, enganaram, e inclusive o apóstolo ele fala, por que deixou o diabo entrar no seu coração? Então nós não podemos usar o parâmetro do que tem acontecido no cenário político, social, econômico, uma forma de achar uma normalidade. Para nós cristãos, não. Para nós cristãos, nós temos que fazer a diferença. Por isso que Malaquias ele fala que o mundo verá a diferença do que serve e do que não serve, do justo e do ímpio. Agora, quando vai ver essa diferença? Agora nós vivemos um momento de impunidade, um momento que a sociedade está à mercê a tantas coisas erradas aí, onde um fala que pode, o outro age achando que também pode, e é isso que tem acontecido. Hoje nós temos aí mecanismos, se nós formos analisar a situação do Brasil de 30 anos para cá, hoje já se criaram muitos mecanismos de punição, embora não totalmente 100% eficaz. Mas a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Essa palavra ela não muda, ela não tem sombra de variação. E o que Deus determinou, pode ter certeza que vai se cumprir. Ou agora, colhendo aquilo que estão semeando, ou no dia do Senhor, a qual a Bíblia fala o dia horrível, o dia horrendo do Senhor, né? Esse dia vai acontecer e nós não podemos nos enganar. E aí, pastor, todo mundo faz. Então, aí Deus vai castigar só eu? Cadê os outros? Exatamente. Certamente compete a nosso Deus fazer a justiça disso tudo. Não compete a nós estabelecer padrões de justiças próprias para determinar alguma coisa, mesmo porque a nossa justiça, segundo a Bíblia, ela é como um trapo de imundícia. A gente não sabe estabelecer justiça. A gente não consegue devolver exatamente igual aquilo que o outro merece. Por isso que Deus é aquele que vai ser o vingador, é aquele que vai estabelecer o perfeito juízo sobre todas as coisas, porque nós não temos essa capacidade. Normalmente nós punimos e não corrigimos. Se você pegar bem, olhar bem, a forma como nós tratamos os nossos filhos, pais tratam os seus filhos, ao invés de corrigi-los, eles acabam punindo o filho. A nossa justiça é mais ou menos assim, por isso que compete a Deus estabelecer justiça. E é Ele que sabe justificar e santificar todas as coisas para si. O senhor queria ler uma frase, pastor? Leia, porque nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria aproveitar essa deixa aí da última fala sobre essa impunidade, o que acontece, essa situação de defraudar. Eu li uma escritura de Ellen Golden White, é uma escritora americana onde as suas publicações foram as mais traduzidas em todo o mundo, e ela é uma das fundadoras da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma escritora muito famosa, que viveu entre o século XVIII e o século XIX, e ela, em uma das suas escrituras, ela menciona assim: a maior necessidade do mundo é de homens que não sejam comprados e nem vendidos, homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não tenham que chamar o pecado, que tenham que chamar o pecado pelo nome exato, homens cuja consciência são tão fiel ao dever como da bússola que é ao polo, homens que permanecem firmes e retos no que pensam, ainda que os céus caiam. Eu achei fantástica essa frase dessa escritura. Esse foi o pastor Vanderlei Aulucci, ele é da comunidade Missão Ágape. Também quero agradecer ao pastor Cláudio Rafael Neres, da Primeira Igreja Congregacional de Santo André,
E o contato desses dois irmãos está no nosso site, no vejamsó.com.br, na aba Convidados. Você, clicando ali, você tem o acesso para dirimir dúvidas, fazer convites para palestra e assim por diante, tá bom? Vamos ver quem é que vai ganhar o presente da grade hoje. Alcebiades. Epa! Mas foi o Alcebiades aqui da capital paulista. Valeu! Deus te abençoe, Alcebiades. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nos encontraremos no próximo Vejam Só.